A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as nossas leituras em Provérbios. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 29, 30 e 31, amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada, amém? Vamos lá então? O capítulo 29 também segue o mesmo padrão ali do capítulo 28, provérbios antitéticos, né? Ou seja, falando da diferença entre um e outro. Vamos lá? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede para os seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Ou seja, não compensa, né, você exortar uma pessoa tola, né? Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tilhar-lhe a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lá reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas o Senhor, quem dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Tremendo, né? Quando os perversos se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Tá vendo, irmãos, a importância da educação, da disciplina aos filhos? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado em suas palavras? Mais esperança há para um insensato do que para ele. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Agora, meus irmãos, o capítulo 30, palavras do rei Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço e não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que ele não amaldiçoe e fique culpado. Há daqueles que amaldiçoam o seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas são as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas,
para consumirem a terra dos aflitos e dos necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá, ou seja, aquele que só quer sugar, né? Há 3 coisas que nunca se fartam, e a 4 diz e basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à mãe, corvos de ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Juízo, né, irmãos? Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo: o caminho na águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar e o caminho de um homem como uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera: come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, e sobre 4 não pode se subsistir: sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando se farta de pão, e sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando ela se torna herdeira de sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas; os gafanhotos que não têm rei, contudo marcham todos em bando; e o geco que se apanha as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante, sim, e o 4 andam airosamente: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o galo, que anda ereto; o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se precedestes insensadamente e te exaltares, ou se maquinares o mal, põe a tua mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. Então, Provérbios aqui usando muitas linguagens, né, da natureza, de animais, né, de aves, de répteis e outras espécies, né? Mas é muito interessante, muito aplicativo, né? Capítulo 31, falando agora os conselhos da mãe do rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, e não se lembrem mais delas. Abre a boca ao favor do mundo, pelo direito de todos, e os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Alguns estudiosos acreditam, irmãos, que essa mãe Lemuel era um título, outro título para Salomão, e que é a Batseba que está falando pela aqui, tá? Alguns acreditam assim, que não tem nada de errado acreditar dessa maneira. Agora, a partir do versículo 10, do capítulo 31 de Provérbios, tem o famoso poema da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca a lã e o vinho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda de noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e também tarefa às suas servas. Examina a sua propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca. A roca era um moinho, né? Uma espécie de ferramenta que se trabalhava naquela época para fazer trabalhos manuais. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Força e dignidade são os seus vestidos.
Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e a chamam de ditosa, e o seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e inútil a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam, irmãos, que esse poema se encaixa perfeitamente na vida de Ruth, a moabita, né? Que seguiu a sua sogra Noemi de retorno para a terra de Israel. Esse texto aqui da mulher virtuosa se aplica a ela. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.